entendeu? Então, o cara, ele se precaveu e falou assim, olha, eu quero liberar os arquivos Epstein se eu virar o presidente dos Estados Unidos, né? Porque ele sabia que seria liberado. Então, ele meio que simplesmente tirou o corpo fora pra dizer que ele tá do lado da galera que quer liberar os arquivos, como já apareceram notícias aí dizendo que o Trump foi um dos caras que denunciou o Epstein. Isso aí. Então, eu enxergo dessa forma, né? Mas eu enxergo também que existem pessoas por trás ali, que estão acima dos presidentes, que precisam de fazer essa liberação para um plano maior que virá por trás de tudo isso. E que agora cada um ali tem que se virar nos 30, velho. O Trump tem que se virar do jeito dele, o Bill Gates tem que se virar, e eles estão se virando. E no final, não vai dar em nada. É como a gente pensou, né? Eu pensei que isso ia acabar na Copa do Mundo, mas você vê, surgiu uma cortina de fumaça antes que o Trump, que é um dos caras mais influentes hoje no mundo, se aproveitou, chamou, né, em cima do lance do Obama, que pra mim, como o Sergião sugeriu aí, pra mim é uma grande conspiração dos caras, né? Fez a falsa oposição perfeitamente, jogou a cortina de fumaça e agora a galera só quer falar de arquivos... calculado. Totalmente. Agora é só arquivos extraterrestres. Já esqueceram os arquivos Epstein. E quando a população esquece, cara, pode apostar que o sistema esquece e não vai dar em nada, entendeu? Sabe o que eles causaram com tudo isso? Uma grande quantidade de cúmplices, velho. Porque quando você tem uma população aceitando que isso aconteça, sem falar nada, você tem um monte de cúmplice. Tem um monte de gente que fala assim, beleza. Verdade. Né? Mas tem um monte de cúmplice, porque tá todo mundo enrolado também, até o último fio de cabelo, né? Nossa, mas e esse realmente... caso do Epstein mostra aquele negócio que a gente tava falando, do presidente. Cara, você vê um cara, quantos presidentes passaram? É isso mesmo. Então você acha que o presidente é o cara mais... Não é o cara mais poderoso, não, entendeu? Tem gente que acha que o Epstein, inclusive, é boi de piranha, que ele não fez tudo isso sozinho. E nem só porque quer, entendeu? Sim. Foi amando de alguém. Mas eu queria perguntar, saiu o negócio do Epstein, eu queria perguntar pra você, Júnior, você que é um cara aí da Bitcoin, e o lance dele ser o Satoshi? Ele é o Satoshi agora, né? Cara. Mas, na verdade, o Bitcoin acabou virando... Cara, o que o Bitcoin virou, né? O Bitcoin saiu 120 mil dólares, tava estabilizado, aí caiu pra 100, 110, mas tava lá 100, 110, 110. Mas, cara, derreteu pra 60, aí volta pra 66, 70, depois 63 de novo. Então o Bitcoin derreteu muito. A princípio, tem alguns motivos, né? Alguns falam que o Bitcoin ainda não é reserva de valor por causa da volatilidade. É difícil realmente do Bitcoin ser reserva de valor porque ele tem uma liquidez muito mais instantânea e o volume de dinheiro movimentado no Bitcoin comparado aos outros ativos é uma quantia muito menor. Então quando vende, baixa muito rápido e assim vai. Então tem uma série de problemas aí. Aí, misturado com isso, que já é um problema do Bitcoin nessa fase... Intrínseco dele mesmo, intrínseco dele. Então, assim, já é um problema, né? Você aparece envolvido com o caso Epstein. O Bitcoin apareceu como... Teve uma galera que ficou meio que decepcionada, mas primeiro, você acha que ele é o Satoshi mesmo? Não acho que ele é o Satoshi, não. Não acho que ele é o Satoshi. Você acha que ele financiou o Satoshi? Então... Ele aparece como um cara interessado, um financiador, né? Um interessado em botar dinheiro, em financiar e tal. Mas não acho que ele tenha financiado o Satoshi. O que eu acho? O Satoshi, quando ele escreve o paper 2008 e tudo mais, ele explica exatamente por que o Bitcoin tem que ser criado e por que o Bitcoin é o futuro do dinheiro, porque se não tiver uma moeda, nós precisamos de uma moeda boa, e essa moeda boa precisa ser uma moeda que está livre da circulação inflacionária, está livre do controle estatal, da manipulação dos bancos, que os bancos fazem em criar dinheiro do nada e tal. Então, quando ele cria no paper os motivos por que o Bitcoin é necessário e por que o Bitcoin vai trazer, aí ele mostra, né, porque ele traz valorização, crescimento e tudo mais, ali ele mostrou, é uma coisa matemática, entendeu? É uma coisa racional. E aí, quando aquilo caiu no Epstein, porque, sei lá, o Epstein ficava nos fóruns do Reddit caçando coisas ali, entendeu? Caçando o que as pessoas estão escrevendo, estão dizendo, estão debatendo nos fóruns da internet. Ele falou, porra, isso aqui faz sentido. Porque foi logo depois da crise de 2008. Todo mundo sabe que a crise de 2008 foi por causa do subprime.
salvou os brancos, que salvou as outras empresas, que na verdade acabou com a economia americana, né? Então aquilo ali, o que empobreceu a população americana nesses últimos 20 anos é brincadeira. Resumindo, o Satoshi falou, ó, é isso que tá acontecendo com a economia, as consequências são essas, o único modo de superar isso é com o Bitcoin. Aqui. Então eu acho que ele entendeu como uma resposta racional, entendeu? Pra senhoriagem, pra expansão da base monetária. O pessoal que não sabe o que é senhoriagem, pesquisem aí o que é senhoriagem. Senhoriagem é o seguinte, o que o banco faz? O banco, ele pega o seu dinheiro, ele cuida do seu dinheiro pra você, do seu dinheiro que você bota lá na conta, e ele cobra pra cuidar do seu dinheiro. Ao mesmo tempo que ele cobra pra cuidar do seu dinheiro, ele também ganha dinheiro criando dinheiro, entendeu? Então ele vai lá e pega os seus 100 reais, finge que tá com ele o tempo inteiro, só que ele empresta esse dinheiro pra um monte de gente. Então ele faz spread bancário, ele cuida da sua custódia, certo? Do dinheiro. Só que como ele cuida da custódia de muita gente, ele tem uma grande quantidade de dinheiro ali e ele só precisa reservar 1/10, né? Reserva fracionária de 1/10 do valor. Então ele pode pegar e multiplicar em 90 vezes lá o valor que você depositou e tal, e sair emprestando a juro, a sair financiando imóvel, não sei o quê. E é isso que criou o boom do sistema financeiro, né? Tanto que a maioria dos... Saiu uma pesquisa, Sérgio, muito louca. A maioria dos lucros de grandes setores da economia não vem mais da venda e compra de produtos, por exemplo. Vem da própria questão da financiarização, que é o quê? Você emprestar juros, é você fazer um crediário, entendeu? Então, assim, varejo, por exemplo, ele lucra não na venda e compra do produto. Ele não compra por X e vende por X mais 2, entendeu? Não é isso que dá o lucro pra ele. Porque se colocar na operação, não sei o que, não tem lucro nenhum. Ele faz você comprar um negócio que é X, pagar 3X, parcelar em 36 vezes lá no carnezinho da Magalu, da Casas Bahia, entendeu? É isso que eles ganham. Aí o Mercado Livre tá fazendo agora um negócio de parcelização, de criar cartão de crédito e empréstimo. Por quê? Porque é nisso que essas empresas estão ganhando dinheiro, né? Tudo tem a ver com, como eu falei, a financiarização você multiplica o dinheiro, sai fazendo de negócio com dinheiro que não é seu. Quando o negócio fica sem controle, aí fica a taxa de juros exorbitantes, a inadimplência vai para as alturas, as pessoas ficam viciadas no crédito, então toda hora se endividando, dívida para cobrir dívida, e foi isso que aconteceu em 2008. Então eu acho que a resposta do Bitcoin, que é uma resposta racional para esse problema da economia, fez com que o Webster olhasse para aquele negócio ali. E ele era um cara de investir realmente em pessoas, ele era um cara de investir em projetos, de financiar cientistas, físicos, pessoas desde de médicos, pesquisadores, a prêmio Nobel. Um monte de gente tinha dinheiro do Webster. Então acho que ali ele quis meter uma grana no Bitcoin por causa disso, entendeu? Júnior, e teve uma galera do Bitcoin raiz aí que ficou meio decepcionada com isso ou não? Cara, mais ou menos. Teve sim uma galera que ficou meio decepcionada. Não por causa disso. É porque, a princípio, o Bitcoin ele era para ser feito por uma questão fora desse sistema financeiro, certo? Entendi. Era para ser vinculado a essa questão do sistema financeiro. Só que durou muito pouco tempo, porque logo no início, lá em 2008, já tava o Epstein lá de olho no Bitcoin. E você acha que a queda que houve, essa queda brusca que houve, foi por causa disso ou não? Não. Cara, vamos lá. A queda do Bitcoin tem muita gente falando sobre o assunto e existem basicamente 3 teses. Primeira tese é o seguinte. Tá, vamos supor que você é um bilionário, certo? Você gosta de perder dinheiro? Não. Você gosta de perder poder? Não. Então, se você tivesse deixado escapar a oportunidade de ter Bitcoin, você não ia gostar disso. Então, muita gente diz que a queda do Bitcoin, que foi de 50%, de 120 para 60, é uma oportunidade de muita gente fazer o que as grandes baleias fazem, né? Baleia, o que é? Quem tem mais de 1 bilhão. E tem muita gente. Sim. Porque o cara pegou Bitcoin, o Bitcoin é centavos. Entendeu? Então tem muita gente. Tem gente que tem 1.500 Bitcoins, tem gente que tem 900 Bitcoins, e assim vai. Então, e 900 Bitcoins valendo 125 mil dólares, cara, o cara é bilionário. Bilionário em dólar. O que muita gente fez? Vamos fazer o seguinte. Vamos derrubar o preço do Bitcoin. E aí, pra derrubar isso, tem várias formas de fazer. Você derruba o preço do Bitcoin. O que as pessoas fazem quando alguma coisa começa a cair? Você vende aquele ativo. Então é um ativo financeiro que você vende. Quando você vende, certo? Alguém vai lá e compra.
Então as pessoas acabam acumulando bitcoins com um valor menor. E aí depois, quando o valor sobe, esse bitcoin tá na mão de quem é um desses bilionários que conseguiu segurar o bitcoin e comprar ainda mais quando as outras pessoas estão vendendo. Então se você tem 50 mil reais e esse 50 mil reais vira 25, você fica desesperado. Porra, e agora? Cadê o meu dinheiro? Vai acabar com o meu dinheiro, não sei o que, vai a zero isso aqui, vou vender. Só que se você tem muito dinheiro pra você pegar, você vê aquilo uma oportunidade, de repente você tem menos bitcoins, certo? Só que aí você vai lá e compra mais, pra depois você tá com uma cesta de compras ali mais recheada. Então, alguns dizem que praticamente isso. O que acontece? Por que o Bitcoin não caiu especificamente na tese do Bitcoin? Porque a tese do Bitcoin foi aos poucos ganhando espaço. Então, assim, você tem o BTG vendendo Bitcoin, você tem o Nubank vendendo Bitcoin. Dá para o sistema financeiro fazer a custódia do Bitcoin para você. Você já tem Bitcoin, você já pode comprar nas corretoras. Mas você não precisa mais sacar. Se você quiser, você pode deixar o próprio sistema financeiro, ele faz a custódia do Bitcoin para você, ou ele, inclusive, converte do saldo que você tem em Bitcoin ou em qualquer outra cripto para saldo da moeda corrente. Então você pode converter automaticamente para real, para dólar e assim vai. Para você poder comprar coisas ao redor do mundo. Então, ainda o mercado financeiro, ele abraçou o Bitcoin. Sim. O problema do Bitcoin nessa questão toda tem a ver com as pessoas que estão... Essas pessoas que estão em volta do Bitcoin, a maioria ou são pessoas muito antigas no Bitcoin, que tem muito Bitcoin, ou é institucional, entendeu? Sim. Cada vez menos você tem indivíduos autônomos, assim, com concentração do Bitcoin. O Bitcoin não era desse jeito, era mais pulverizado. Agora, o governo americano tem, a China tem, entendeu? A BlackRock tem, tá todo mundo pegando seus Bitcoins pra guardar. Enfim, mas assim, eu acredito que o Bitcoin volta pra 120 mil, vai fechar o ano ali por volta dos 100 mil, tenho certeza. Pode cobrar depois aí, gente. Beleza? Uhum. E é isso. E ainda tem muita coisa pra acontecer. É foda, porque tem aquele filho do Trump lá envolvido também. Os caras fazem umas cagadas, entendeu? Tem informação privilegiada. Daqui a pouco ele mesmo comprou os bitcoins e tá esperando o bitcoin subir. Entendeu? Aquele filho do Trump fica fazendo meme na internet. É a família toda, é o filho, é a nora de um lado, é ele do outro. O cara não para quieto, né? Gosta de aparecer. Tá certo, é isso aí, aproveita, né? Mas o Satoshi ainda tá com a carteira dele parada. No dia que o Satoshi mover a carteira dele... Você ainda não se inscreveu, deu like e ativou o sininho? Você tá louco?